Nós gostamos de coisas confortáveis, e o grande problema disso tudo é que muitas vezes nós achamos que o conforto é que nos leva ao crescimento. Mas isso não é verdade. Muitas vezes nós achamos que quando nós passamos por situações ou lugares difíceis, tudo acaba ali. Quantas vezes nós pensamos em entregar os pontos, entregar o jogo, quando uma situação adversa acontece com a gente? Estou sozinho nisso? Ou só tem anjo aqui em nome de Jesus? Sabe, eu me lembro de uma vez que eu passei por uma coisa muito difícil, recentemente. Passei por um dia muito complicado, e irmãos, ali naquele momento eu falei assim, cara, eu vou entregar os pontos hoje, eu não estou aguentando mais. Eu me lembro de sentar na frente do meu pai, na sala dele, e falar assim, pai, tá muito difícil, eu não aguento mais. Ele virou para mim e falou assim, cara, você só tem 22 anos. Ele falou, deixa eu te contar a minha história. Eu falei, eu já conheço essa história. Ele falou, mas eu vou te contar com a minha ótica agora. Ele falou, na sua idade, eu não tinha metade do que você tem. Eu tinha 2 filhos para criar. Trabalhava assim, tentando e fazendo a obra de Deus. Ele virou para mim e falou, você realmente acha que tem motivos para reclamar? Eu falei assim, tá bom, pai, você ganhou. A verdade é que sempre que uma situação adversa chega até a gente, pode confessar, irmão, a primeira coisa que você pensa é, vai dar tudo errado. É ou não é? Vai dar tudo errado. Ah, tá acontecendo isso, é o sinal de que vai dar tudo errado. Gente, eu nunca vi isso. A gente está sempre disposto a acreditar no que vai dar errado e nunca no que vai dar certo. E muitas vezes a gente acha que pela situação não estar legal e pelo ambiente não estar favorável, Deus não vai fazer nada na nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus, guarda isso, Deus não precisa de ambiente favorável para realizar milagre na sua vida. Deixa eu te falar mais uma coisa, Deus não precisa de ninguém para realizar algo na sua vida. Se a situação está ruim, se o ambiente é ruim, se as pessoas são ruins, Deus pode fazer mesmo assim, porque Ele não depende de nada para realizar milagres em nós. Por isso você não precisa ficar preocupado, o ambiente não é bom. Gabriel, a situação que eu estou passando não é legal, como que vai sair algo bom disso? Deixa eu te lembrar o que a Bíblia diz, no princípio criou Deus todas as coisas, Deus faz através do nada. Através do nada Deus pode mudar a nossa história. Deus não precisa de nenhuma pessoa estratégica, apesar dele usar muitas vezes. Deus não precisa de uma oportunidade, nem mesmo de uma conexão. Quem precisa disso somos nós. Deus não precisa disso, Ele pode fazer através do nada, porque Ele é o Deus que cria através do nada. Então sabe, se você crê nisso, erga suas mãos bem alto, feche seus olhos. Eu gostaria de declarar sobre você. Talvez você está passando por um momento difícil, por um lugar difícil, e você estava pensando que Deus já tinha se esquecido de você, e que Deus não tinha como fazer. Deixa eu te lembrar, Deus não precisa do ambiente, Deus não precisa do ambiente correto, nem do ambiente necessário. Deus não precisa de nada, Ele pode fazer na sua vida, independente do lugar que você está. Independente do lugar que nós estamos passando, independente da situação que você está passando, talvez você está passando por uma situação difícil dentro da sua casa, Deus pode mudar a história da sua casa neste ambiente. Talvez você está num ambiente de trabalho complicado, Deus pode mudar a sua história. Talvez você não vê como, talvez você não vê saída, mas Deus cria saída e cria oportunidades onde não existe, porque Ele faz através do nada. Sabe, é sobre isso que Deus tem falado no meu coração, sobre nós reinarmos em meio ao caos. Porque muitas vezes a situação é difícil, o ambiente é complicado, mas com Deus nós podemos reinar em meio a essas situações. Com Deus nós podemos viver grandes coisas em lugares difíceis. Quantos creem nisso? Sabe, é isso que a gente aprende com José. Quantos já ouviram falar da história de José? José, o homem que foi para o Egito, o homem que estava numa terra estrangeira, o homem que foi vendido como escravo e se tornou o segundo homem do Egito. O ambiente não era favorável, a situação não era boa, mas quem estava com José não precisava de nada disso. Quem estava cuidando de José e quem estava escrevendo a história de José não precisava do ambiente
não precisava das pessoas. E aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer apesar de qualquer coisa. Portanto, guarda isso, você não precisa estar no lugar ideal. Você só precisa que Deus esteja com você. É só isso que você precisa. Eu estou sentindo de falar isso porque eu sei que existe alguém aqui que precisa ouvir isso hoje. Você só precisa que Deus esteja com você. Talvez você chegou aqui com medo de tomar alguma decisão, com medo de entrar em alguma porta, falando assim: Deus, e aí, como que vai ser? Deus está falando: filho, eu estou com você e isso é tudo que você precisa. Isso é tudo que você precisa. Essa é a única confirmação que você precisa. Essa é a única segurança que você precisa. A conta bancária não é a sua segurança, Deus é a sua segurança. A sua faculdade não é a sua segurança, Deus é a sua segurança. O contrato assinado não é a sua segurança, Deus é a sua segurança. Ele é tudo que nós precisamos. Quantos creem nisso aqui essa noite? Sabe, existem algumas coisas que nós podemos aprender com José, para que a gente possa reinar no Egito, para que a gente possa reinar em meio ao caos. Sabe, se você pode, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 37, versículo 5. Gênesis 37, versículo 5. Nós vamos ler até o versículo 8. A Bíblia diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Você acha que você está ruim de família? Ouçam o sonho que eu tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que já tinha dito. Sabe, Deus já tinha revelado para José quais eram os planos que ele tinha para José. Deus já tinha colocado no coração, Deus já tinha entregado sonhos para José, Deus já tinha entregado uma visão. O ambiente, a situação para José não era favorável. Os irmãos de José não gostavam dele, tentavam contra ele, tinham inveja dele. Mas sabe, a primeira coisa que a gente pode aprender com José para que a gente possa reinar em meio ao caos: nós não podemos ser precipitados. Sabe, existem momentos em que nós precisamos medir aquilo que nós estamos falando e para quem nós estamos contando. Deixa eu falar uma coisa: as pessoas não são responsáveis por entender a visão que Deus te deu. A responsabilidade não está sobre as pessoas, está sobre nós. Muitas vezes nós contamos sonhos que Deus colocou no nosso coração para algumas pessoas, e as pessoas menosprezam aquilo que está acontecendo, mas elas não têm responsabilidade de entender aquilo que foi revelado a nós. Porque quem vê de fora não entende muitas vezes que Deus não precisa do ambiente, de que Deus não precisa da situação favorável. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que Deus está contando para você, guarda para você. Aquele projeto que Deus está revelando no seu coração, Ele está revelando para você. Muitas vezes nós somos precipitados, a gente quer sair contando para as pessoas. Pensa os irmãos de José, vocês conseguem entender? José era um dos irmãos caçulas, eles já tinham um sentimento ruim contra José. José chega e fala assim para eles: olha, eu vou governar sobre vocês. Cara, se meu irmão chega e fala isso para mim, eu vou amar ele em nome de Jesus. Pensa minha irmãzinha Ana Clara chega em mim e fala assim: Bel, eu tive um sonho que você se curvava diante de mim. Eu falo: meu, você tá louca? Eu vou te bater, filha. Tá me tirando? Não dou nem risada das piadas que você conta para não te dar moral. Você consegue entender? Alguém chegando para você e falando isso. Mas sabe o que acontece? José estava sendo precipitado, porque nem mesmo ele ainda tinha compreendido o que Deus tinha mostrado para ele naquele sonho. Nem mesmo José tinha entendido. Nem mesmo José tinha entendido aquilo que Deus estava revelando. Por isso, deixa eu te falar uma coisa:
aquilo que Deus está falando para você, guarda em secreto, em busca, em oração, porque muitas vezes o que você acha que é, não é. Muitas vezes o que você, às vezes a gente, na nossa imaturidade, aquilo que a gente entende não é de fato o que Deus está nos mostrando. Nós não podemos ser precipitados, nós precisamos sempre amadurecer a revelação. Olha, Deus me deu um sonho, Deus me deu um projeto, irmão, não saia compartilhando com todo mundo como se já fosse causa ganha. Espera aquilo ganhar forma e ser revelado totalmente para você. Mas tenha muito cuidado com quem você anda compartilhando seus sonhos, porque algumas pessoas não vão olhar para a mesma forma que você está olhando. Muitas pessoas não vão entender que se Deus está revelando isso para você, Ele vai concretizar na sua vida. Muitas pessoas não vão entender que Deus, Ele não precisa de nada, Ele só precisa que você creia. Sabe qual é o resultado disso? José foi precipitado. José contou para os seus irmãos no momento errado. Seus irmãos o odiaram ainda mais e venderam José como escravo. Porque é isso que muitas vezes falar além da medida faz com a gente, nos torna escravos de algumas situações. Existem momentos que a sabedoria está em saber ficar quieto, saber guardar, saber o momento de compartilhar, sabe? Gente, de verdade, nós precisamos buscar essa sabedoria em Deus, porque o Senhor conhece nosso coração. E sabe que muitas vezes aquilo que nós estamos falando não é para levantar glórias para Ele, mas levantar glórias para nós. Você acha mesmo que José tinha entendido que aquele sonho não era sobre a exaltação de quem ele era, mas do propósito final que Deus tinha para a vida dele? Sabe, enquanto o sonho que Deus colocou dentro de nós não se tornar uma forma de servir a Ele, a gente não compartilha com ninguém até que isso amadureça dentro de nós, porque a responsabilidade está em para quem foi revelado. José é vendido como escravo, e aí José vai parar na casa de Potifar, e ele vai servir como escravo na casa de Potifar. O que acontece com José lá? A mulher de Potifar coloca é isso que a Bíblia fala, coloca os olhos sobre José. E ela tenta algumas vezes ter uma relação com José, e José se afasta. Então ela, de forma errada, acusa José, de forma injustiçada, acusa José, e José vai parar na cadeia, na prisão. Ali estava José, aquele que era o filho predileto, vendido como escravo pelos seus irmãos, dentro de uma prisão. Ali estava José, aquele que Deus tinha revelado grandes coisas, aquele que Deus tinha falado que ele iria reinar e governar, dentro de uma prisão. Você consegue se colocar no lugar de José? Você consegue entender os dilemas que talvez José estava enfrentando? Deus, o Senhor não falou para mim, o Senhor não falou para mim que o Senhor tinha grandes coisas preparadas para a minha vida, o Senhor não falou que eu ia realizar grandes coisas, por que eu estou numa prisão? Por que eu estou numa prisão, Deus? Agora a pergunta que eu faço para você é: José merecia ser preso? José fez alguma coisa para ser preso? Então por que ele estava numa prisão? Presta atenção nisso. José não merecia, José não fez nada, José foi injustiçado. Ele não merecia estar naquela prisão, mas naquela prisão estava a conexão que José precisava. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes você vai estar em lugares que você não merece. Muitas vezes você vai estar em lugares que você não fez nada para merecer isso, situações que você está passando que você olha e fala: meu Deus, eu não fiz nada para merecer isso. Para de reclamar e começa a encontrar as conexões dos lugares que Deus está te colocando. Para de olhar dessa forma e começa a falar assim: Deus, eu não sei porque eu estou aqui, mas se o Senhor me colocou neste lugar, é porque o Senhor tem conexão para fazer na minha vida aqui. Se o Senhor me colocou aqui, é porque tem coisa para acontecer comigo aqui. Porque Deus não precisa do ambiente ideal, porque Deus não faz muitas vezes da forma que a gente acha que é. Deus não precisa de conforto para fazer a gente crescer. Acontece que naquela prisão estava o copeiro de Faraó. E um dia ali naquela prisão, aquele copeiro ele tem um sonho. José revela aquele sonho.
não ganha nada em troca. Aquele copeiro um dia sai da prisão, volta a servir Faraó. Mas Faraó um dia tem um sonho. E aquele copeiro, aquela conexão do lugar improvável, do lugar onde José não esperava nada, aquele homem se lembra de José. Aquele homem se lembra de José e fala assim: Faraó, existia um homem na prisão que quando eu sonhei ele revelou, e eu acho que ele vai poder te ajudar. Faraó fala: pelo amor de Deus, chama esse cara aqui. Chama José. José sai da prisão. José vai até Faraó. E essa é a terceira e última chave que a gente aprende com José. José se tornou a solução que Faraó tanto esperava. Sabe por quê? Porque Faraó teve um sonho. Faraó via 7 vacas magras se alimentando de 7 vacas gordas. E José naquele momento, Faraó não conseguia entender o que estava acontecendo. Faraó não conseguia entender o que aquilo significava. Mas José, pela revelação de Deus, porque ele carregava algo da parte de Deus, ele ouve aquele sonho e entrega uma atitude administrativa para Faraó, que o coloca como governante do Egito. Aquele José que estava em terra estranha, aquele José que foi vendido como escravo, aquele José que tinha sido injustiçado, aquele José que foi esquecido numa prisão, agora era o segundo homem do Egito. Sabe por quê? Porque José parou de falar sobre o seu sonho e começou a revelar o sonho de outras pessoas. Ei, para de ficar falando sobre você. Começa a ouvir e ser resposta na vida de outras pessoas. Começa a ouvir e liberar resposta na vida de outras pessoas. Deus nos chamou para sermos solução. Meu irmão, você quer prosperar, você quer reinar? Quem só aponta problema não se destaca. Mas quem resolve problema é colocado em lugar de destaque. Quem é solução, reina nessa terra. Você quer começar a reinar na sua família? Quer ver a sua família estabelecida? Seja solução. Seja solução na sua casa, no seu trabalho. Seja solução. Aquilo que Deus te preparou, seja solução nos lugares em que Deus te colocar. Será que você pode fechar seus olhos nesse momento? Sabe, eu gostaria de falar que eu não sei qual ambiente e lugar que você está passando, mas eu sei que Deus pode te fazer prosperar e reinar independente das situações adversas. Independente das situações adversas, Deus está te falando: meu filho, eu não me esqueci de você. Talvez você estava assim como José dentro de uma prisão, se sentindo esquecido no fundo de um calabouço, se sentindo esquecido num lugar escuro, se sentindo ruim numa situação não favorável. Deus está falando para você: filho, eu não preciso do ambiente favorável. Filho, eu não me esqueci de você. Se eu permitir que você estivesse aí, é porque é através desse lugar, é através desse ambiente que eu vou realizar na sua vida. É isso que Deus está te falando aqui essa noite. Eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci dos planos que eu tenho para você. Eu não me esqueci dos sonhos que eu tenho preparado para você. E sabe, se você crê nisso, se você quer tomar posse dessa palavra, você quer tomar posse disso, fique de pé no seu lugar.